Orientação a objetos. Esse é um primeiro vídeo e um não tão extenso vídeo, com algumas ideias mais básicas. Isso para dizer que orientação a objetos é um tema estudado em muitas disciplinas, e nós temos aqui, numa disciplina de linguagem de programação, uma perspectiva que alguns tópicos que não são abordados geralmente. Então, existe a perspectiva de uma disciplina de análise de projeto orientada a objetos, né? Análise de projetos de sistemas orientados a objetos. Na linha da engenharia de software, desde a modelagem orientada a objetos com ML, principalmente design patterns, né? São quase como heurísticas, como que estratégias, né? É difícil achar a palavra, de montar pequenos projetos, né, orientados a objetos. Com destaque, eu pessoalmente acompanhei aí o Domain Driven Design, né? Então, enfim, essa é uma abordagem, né? Outra é das próprias disciplinas de programação orientada a objetos, que adota alguma linguagem, Java, C Sharp, C++, e é uma disciplina de grande interesse e muito efetiva, né? Eu tenho a opinião de que a orientação a objetos ela é de alguma forma bem assimilada ali na mecânica da programação, né? Os alunos em geral pegam digamos assim, aquela intuição de operar com os conceitos da orientação a objetos, né? Agora, do ponto de vista de um projetista de linguagens ou compiladores orientados a objetos, acho que só nós falamos aqui, tá? Eu, seguindo a linha de algumas aulas, eu não posso deixar de falar um pouquinho sobre talvez uma definição formal, que vou dizer que não é trivial, ao contrário da intuição. E tem umas questões de implementação que são importantes de conhecer, né? Como a própria ideia de vinculação dinâmica, que nós veremos num vídeo futuro, né? O Dynamic Binding, que está associado aí por baixo dos panos a esse dispatcher, né? Então, esses temas em específico não são comuns de serem abordados numa disciplina de programação. É como se fosse o por baixo dos panos, né? Como a coisa funciona. Aqui o polimorfismo de subtipo funciona, né? Sim, aqui algumas ideias, né? Então, o típico, né? Esse aqui é um muito bom livro, Craig Larman, de análise de projeto orientado a objetos, enfim, de tudo que eu já falei, né? E aqui o livro do Domain Driven Design, até onde eu acompanhei só havia esse livro, e parece que já existem livros mais acessíveis. Aqui, tentativas de definir, né? O problema de como é difícil sistematizar. Então, nós temos vários autores, vamos ver se eu consigo seguir aqui. Will Cook, ele é um pesquisador da área de linguagem de programação. Ele tem um artigo, isso aqui é um post de blog, né? Aqui eu acho que ele vai mencionar um artigo, ó, esse artigo aqui, On Understanding Data Abstraction Revisited. É um artigo que ele comenta que em todo o congresso da área de linguagem de programação, ele gasta um tempinho ali no happy hour, no coffee break, conversando com as pessoas e sempre brincando qual a sua definição de objetos. E ele testemunha de que as pessoas têm definições bem díspares, tá? Veja, estamos falando de pesquisadores da área, então é uma questão até meio sociológica aqui. Essa viabilidade de haver uma definição consensual, acho que o resumo aqui é isso, de que não há, tá? De que não há.
Aqui ele puxa por alguns tópicos, ó, comportamento. Eu pessoalmente não uso mais essa formulação. Valores e declarações primeira classe. E aqui o dispatch, né? E aí ele vai dizer que para isso é essencial para ele, mas aí vem mutabilidade de estado, herança. Ele já acha isso aqui não é essencial, já é a ideia de classe e identidade. São temas multimétodos, pureza. Muito bem, muito bem. Vamos discutir algumas intuições sobre orientação. Sim, o Luca Cardelli. Luca Cardelli tem um livro, né? O Luca Cardelli, alguns anos antes, havia lançado um importante artigo sobre polimorfismo. É um dos primeiros artigos que mapeiam a ideia de polimorfismo assim, conceitualmente, de forma abrangente, diversas modalidades de polimorfismo, né? Eu acho que no esteio disso, isso deve ser no final dos anos 80. No esteio disso, ele fez ele fez uma formalização, né? Uma ideia, uma semântica, né? Mas, enfim, não é algo que é difundido, tá? Eu, pessoalmente, nem consigo, nem resumir o argumento dele, eu não acompanhei, mas sei que existe esse esforço aí. Então, vamos discutir algumas ideias. Numa programação mais tradicional, como ali dos anos 70, por exemplo, 60, em Algol, e daí o Algol nós vamos falando de Pascal, de C, né, seus descendentes, nós tínhamos uma ideia de separação. Existem os dados, existem as funções, né, as subrrotinas. É como se a gente mentalmente já dividisse a coisa, né? A gente não misturar água e óleo. Então, os dados são desde as variáveis globais, os registros, o que há dentro dos registros, enfim. Há muito lugar para dados, né? A ideia de orientação a objetos é um pouco quebrar essa divisão e dizer o seguinte, olha, o lugar de definir funções sobre os dados, por exemplo, eu tenho lá uma estrutura de pilha. O lugar de eu definir operações sobre a pilha é junto com, no espaço, na alçada ali, onde eu defino os dados da pilha, os dados internos da pilha. Então, vamos ver isso com uma sintaxe à la Kotlin. Aqui ainda a forma antiga separada, então eu tenho a minha classe, date. Classe vamos pensar como um registro, né? Um tipo produto aqui, um struct. De dia, mês e ano, são 3 inteiros. Nós temos aqui as funções, né? Por exemplo, uma função dia no ano, que recebe uma data. Então ela conta quantos dias se passaram desde 1º de janeiro até aquele dia, né? Então, por exemplo, dia 10 de fevereiro é o 41º, né? Porque 31 em janeiro mais 10 em fevereiro, 41. Bom, não tem um código aqui, não vem ao caso. Era uma função separada que recebe um registro, né? Recebe o dado. E aí faz as coisas que tem que fazer. Então, como é que é uma função que usa tudo isso? Ela cria o dado, que é aqui, aqui é um Kotlin válido, mas um Kotlin à la um esquema antigo. Então, a alocação é feita assim, eu chamo date, depois nós veremos. Faríamos, né? Aqui está estranho também. Bom, aqui
acho que é um pseudo Kotlin, né? Eu acho que não funcionaria em Kotlin, mas tudo bem. É a sintaxe do Kotlin, mas a ideia do que a gente faria, que seria o malloc, né? E aqui nós vamos no campo day 5, mês 3, ano 2021, e aí a gente imprime o dia do ano de hoje, tá? Alocação, inicialização e aqui o uso. Então, como eu já falei, a ideia é a seguinte: aquela função dia do ano passa a constar aqui, ó, no espaço do registro. O registro tem os campos, como sempre teve, e também as funções. Então, alguns detalhes. A função perdeu o parâmetro, né? Cadê o parâmetro dele? Que agora vai ficar subentendido que ela atua no próprio dado. Eu vou criar uma variável aqui, ó, today, e vou today ponto, como eu acessaria today.day, today.month, today.year, eu faço today ponto a função, ó, sem parâmetros neste caso, né? Uma função que... Porque, na verdade, é como se o today fosse um primeiro parâmetro aqui, tá? Pensando na forma antiga. Então, é o que está aqui na invocação. Este objeto, né, que é esse dado, e aqui já com o nome, né, o nome de objeto, ele tem, então faço today.day in the year, equivale na forma antiga, é como se ele fosse um parâmetro, tá? Mas ele não é escrito aqui como parâmetro, ele é o dado sobre o qual se aplica a função. Então veja, a função perdeu o parâmetro, pois ela, estando agora encapsulada no registro, vamos discutir mais encapsulamento, ela passa a ter acesso aos valores internos. Ela enxerga. Visibilidade. Bom, então vamos ficar só com essa ideia mínima, essencial de objetos. Objetos são campos, quer dizer, objeto é como se fosse um registro que tem os campos e agora as funções. Aí vai ter uma nomenclatura, uma terminologia, né? Nós não vamos chamar de campos, vamos chamar de atributos. E o que chamávamos de funções, vamos chamar de métodos. Bom, aí não é uniforme, às vezes as linguagens... né? Então, em Kotlin, os atributos são chamados de propriedades. Tá? Em C++ é atributo membro. Ele é membro daquela classe. Enfim, não vou aqui fazer um panorama da terminologia, só chama atenção que nem sempre é padronizado. Bom, então vamos falar de JavaScript. Eu abri aqui uma página qualquer e pedi neste navegador o console JavaScript, né? O interpretador está disponível sempre para a página, então não é coisa do outro mundo, é abrir um REPL para nós. Já fizemos isso, né? Muito bem, então eu vou criar um objeto ao vivo aqui da seguinte forma: JavaScript 5. Vamos criar uma variável que eu vou chamar de A, e ela é um objeto. Objeto mínimo possível, né? Vejam, esse interpretador retorna undefined, que é o nosso unit, né? É o unit do JavaScript. É um tipo que só tem um valor, o valor undefined. Mas, ó, se eu digitar a ponto, vejam que ele tem aqui algumas coisas prontas já, né? Por exemplo, toString. Então, não é que ele está vazio não, né? Existem coisas aí, mas vamos fazer algo mais... Então, var d igual. Então, vamos lá, day
não tem tipo, né? É dinamicamente tipado, não tem anotação de tipo. Então, hoje é 12. Eu estou criando ao vivo aqui, não existe uma definição prévia. Eu estou um registro, né? Bom, ele recebeu esse D e eu posso acessar os campos. Bom, até então, esse é um registro como outro qualquer, ele tem campos, né? Vamos aproveitar aqui a memória de digitação, vamos criar um D2. Então, vamos criar um E. Onde eu vou fazer o seguinte, eu vou agora criar um campo day in the year. Dois pontos. É uma function. Anônima, sem parâmetros. Que retorna este objeto, eu mesmo, ponto D. Essa conta não está certa, obviamente, mas não importa. E agora eu posso invocar day em... Opa, não é day, né? E.day in the year, abre e fecha parênteses. Ele retornou o dia 12. Bom, vejam que aqui, dinamicamente em JavaScript, nós conseguimos criar um registro onde um campo é uma função lambda. E essa função lambda tem acesso aos campos, aos demais campos, através dessa palavra this, que é como se fosse eu, né? Este objeto. Né? Então está aqui o que eu acabei de fazer. Bom, outra questão, então, é a criação, tá? Criando vários objetos semelhantes. Em JavaScript, existe talvez essa ideia de protótipo ou de clonagem, tá? Ou seja, você cria um objeto como este ao vivo e aí você pode criar, tem aqui o objeto create, cópias, depois uma cópia de E. Tá? Isso vamos guardar em alguém, vamos guardar em O. Então ele tem um O.day que a gente vai ter que preencher. E agora vamos ver se ele responde com O day in the year. Então veja, criei um outro objeto. Ele retornou o dia em vez do mês, né? Tem um bug aqui. Bom, teve um bug aqui. Mas, bom, de alguma forma os campos existem. Vamos ficar no nível raso de JavaScript aqui. Eu tinha um E, criei o O através de uma clonagem. Então, é preciso
enfim, aprofundar aqui no JavaScript para entender direitinho. Tem lá um prototype, mas não é este o ponto. O ponto é mais simples. É só para ver que eu consegui criar um objeto a partir de outro que já existe. E aí eu posso repetir, né? Bom, esse é o problema de criação. Por isso que é um outro problema. Que lá para trás, vamos voltar aqui, ó. Eu deixei destacado aqui, não falei. Eu estou alocando e preenchendo ao mesmo tempo. Tá? Estou alocando e preenchendo ao mesmo tempo. Inicializando. Vamos ver com detalhes, mas aqui também já é uma diferença no problema de inicialização. Criação e inicialização, quer dizer, alocação e inicialização. Bom, outro caminho é o de classe. A ideia, as classes, né? A noção de classe na orientação a objetos. É uma forma de definir, de criar objetos. Então, novamente, a classe vai ter lá, como um registro que tem dados e os métodos, as funções, tá? Então, temos duas intuições para a classe. Classe pode ser pensada como o conjunto de todos os objetos daquela classe. Então, se eu tenho a classe de datas, todas as possíveis datas, né? Aí parece matemática quando a gente fala de conjuntos. Você pode pensar em classe se aproximando da ideia de conjunto, né? Não é preciso porque conjunto a gente diz que não tem repetição, né? Em classe eu posso ter, enfim, coleção talvez. Bom, é uma primeira intuição, né? Essa intuição de a classe eu estou abarcando muitas instâncias, né? Uma segunda intuição é de que a classe é uma espécie de carimbo, é uma forma, é um molde, é a lei onde você define todos os objetos daquela classe. É o lugar que você cria esse molde, você define esse molde, que dali para frente você vai usar e vai replicar e vai carimbar criando os arquivos, né? Os objetos, criando os objetos. Bom, vou mostrar o exemplo em Kotlin. E esse é o meu último slide aqui. Eu vou só dizer isso, que é uma terminologia de instância, né? Instância é uma palavra aí da língua portuguesa que tem um sentido bem próximo desse que a gente está usando. Mas vamos falar em programação. Em programação, uma variável é uma instância de um tipo. Por quê? O tipo é isso, é uma coleção, é um coletivo, né? São vários e vários e vários. Quando você pega um indivíduo, um exemplar, ele é uma instância, ele é um momento em que aquilo se realiza, tá? Ele é ele insta, né? Instante. Ele ele quase que existe ali como um exemplo, né? Como um caso. Então, isso aqui eu estou falando de tipos em geral. Então, isso se estende para a orientação a objetos, onde o tipo agora passa a ser a classe e o que eu chamava de variável, ou dado, o valor, agora eu vou chamar de objeto. Então, é isso. Objetos são as instâncias, é o caso a caso, é cada dado especial, cada dado particular, né? E a classe é o genérico. Genérico não é uma boa palavra em orientação a objetos. É isso. É a ideia de algo em comum entre todos os objetos da mesma classe. Tá? Então vamos
Vamos para o IntelliJ. Bem, vamos discutir várias coisinhas aqui de Kotlin, tá? De classes. É sempre bom ter o Kotlin aqui, né? kotlinlang.org docs. Vamos pesquisar classes. Ele foi num tutorial. Bom, vamos aqui no deve ser conceitos, classes e objetos. Ó, tem coisa pra caramba, né? Classes, propriedades. Vamos começar por classes mesmo. Muito bem, a gente pode declarar uma classe class empty, por exemplo. Já está valendo. Não tem campo nenhum, não tem método nenhum, mas está valendo. Né? Aqui vai ser que nem o Unity, né? Só existe um objeto dessa classe. Todos os objetos são iguais. Não tem diferença. É isomorfo ao Unity, ao unitário, né? Mas o interessante é quando tem coisas. Então a gente abre e fecha chaves depois aqui e vai poder escrever páginas e páginas e páginas aí dentro, tá? Então o primeiro problema é um problema de criação, que aqui se chama construção. É um problema que a gente já viu lá em JavaScript, o caminho era clonar. Aqui nós vamos definir algo que chama construtor. Então vamos voltar aqui para o meu. Em Java, que é uma linguagem assim, mais clássica, aqui, mais tradicional, eu definiria uma classe myDate e definiria um método chamado myDate com 3 parâmetros x, y, z para esse é um construtor, tá? Eu vou invocar esse método para alocar e preencher os campos do objeto. Então, em Kotlin, eu criei aqui um myDate0, escrevi constructor. Vejam que na mesma linha, isso já é uma inovação, tá? Quer dizer, não é exatamente uma inovação só do Kotlin, mas uma diferença em relação ao Java mais clássico mesmo. Eu digo porque o Java está na versão 15, né, e eu não acompanho as atualizações do Java, mas se não mudou, o Java mais consolidado, por exemplo, Java 8 ou Java 6, ele não permitiria uma coisa como essa, que é de uma forma econômica, numa linha só, eu defini a classe, o nome da classe, e já embalo aqui e defino o construtor, né, a sintaxe do construtor, os parâmetros de construção. E aqui dentro nós temos os atributos que em Kotlin chamam propriedades. Muito bem, então criei aqui uma função run para usar isso. Eu crio esse objeto, esse nome, né, esse vínculo today, criando um objeto com 5/3/2021. Então está valendo aqui. Veja que esse IntelliJ ele compila aqui, tá? Se está tudo meio sem erro, tá? Por exemplo, eu poderia aqui digitar true. Então ó, já vai dar um erro aqui que ele espera o inteiro, né? Então funcionou. Outra coisa que está funcionando aqui, eu estou acessando neste objeto today
o campo day preenchendo com 32, que é inválido, né? Não existe 32 em data. Mas até aqui eu estou podendo fazer isso. Bom, o Kotlin é uma linguagem assim, profícua em synthetic sugars. Principalmente nisso aqui. Para quem vai aprender orientação a objetos por Java ou linguagens mais tradicionais, fica estranho porque se começa com Kotlin, porque há muito synthetic sugar, tá? Então, por exemplo, se eu não faço nada de muito especial aqui nesse XYZ, não tem modificadores, ele já aceita que eu omita a palavra constructor. Tá? Vocês veem aqui que ele põe, ó. Aqui é a documentação dele, mas eu não preciso pôr. E vai mais ainda, ó, ele viu aqui que não tem muita graça. Eu tenho 3 parâmetros de construtor que são mapeamento óbvio das chamadas propriedades, day, month e year. Ora, ele tem um synthetic sugar também que ele me permite, ó, criar tudo isso de uma vez só aqui, ó, var day, month and year. É só escrever var. Como eu escrevo var ou val, né? Se é imutável ou mutável, tanto faz, var ou val. É assim, tanto faz para ter o efeito de ser um campo aqui. Então, esta é provavelmente o que mais usa no dia a dia. Essa forma aqui, numa linha só. Em inglês existe muito essa expressão one-liner, né? Que no inglês corrente é quando você resume uma notícia, comenta uma situação em uma frase. Essa frase, às vezes é uma piada também, uma piada de uma frase, um one-liner. Né? E em computação se usa muito isso também, esse termo one-liner, quando você consegue criar uma função numa expressão só. Né? Então é bem interessante. Então isso tudo está aqui. E aqui tem mais coisa. Aqui ele fala desse init. Mas aqui, aí a gente já vai entrar em Kotlin demais. Nós não estamos aqui com finalidade de estudar Kotlin. Nós estamos pegando ideias de orientação a objetos que a gente pode encontrar em outras linguagens. É claro, eu sempre dou uma escorregadinha no Kotlin, mas não demais, né? Então aqui é a forma de criar, né? Você invoca o construtor, que é o próprio nome da classe, com os parâmetros, pode não ter parâmetros também. Você não usa new, como em Java, em Kotlin. Bom, dentro da classe você pode ter os construtores e esses inicializadores que ficou para cima, as funções, que ele não quis chamar de métodos, ele chama de funções, as propriedades, e vamos deixar isso aqui. Bom, acho que já. Eu quero falar um pouquinho aqui sobre encapsulamento propriamente dito para a maioria das apresentações, tá? Então aqui eu tenho o MyDate para valer, tá? Que não é nem 0, nem 1, nem nada. É o MyDate final. Eu não quis fazê-lo compacto aqui porque eu quis esse private aqui. Então, veja, esse é um modificador de visibilidade. E aqui pela primeira vez aplicado a classes. A gente chegou a ver em arquivos, em módulos e tal. Aqui é a primeira vez aplicado a classes. Tá? Então, de fato, eu não vou conseguir fazer aquele day igual, ponto day igual a 32 como eu fiz. Tá? Porque eu não vou ter acesso por aqui. O que eu vou fazer é criar, já que eu tenho o poder de usar funções, criar funções que devem ser chamadas para preencher. E nessas funções eu vou ter código que... Então vamos ver, aqui seria day, vamos ver se ele aceita
Aceitou, né? Então, como no JavaScript, this.day, mas enfim, mais um synthetic sugar, ele sabe que se não tem nenhum outro day, só pode ser aquele day. Então, aqui no set, eu recebo um inteiro e se esse inteiro é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 31, eu aceito. Aqui podia ser melhor, né? Podia ser de acordo com o mês também. Porque, obviamente, tem meses que não tem 31. Mas, enfim. Então, eu pego esse day e preencho lá, tá? Isso é um setter. E na linha contrária, eu tenho também um getter, tá? Então, são os getters e setters. São parte aí do encapsulamento. Aqui é o encapsulamento, porque ao pé da letra, né? Porque a palavra encapsulamento, ela é polissêmica, tá? Eu poderia até dizer polimórfica, né? Mas polissêmica, ela tem vários sentidos aqui. Então, na maior parte das vezes, quando se fala em encapsulamento, no caso da orientação a objetos, é uma coisa mais específica do que nós vimos. Quer dizer, nós vimos encapsulamento como toda e qualquer inclusão, fronteira, onde a visibilidade, que é um limite de visibilidade, né, para um dado interno, para um detalhe interno de um módulo, né? Mas isso é uma coisa geral, né? Obviamente se aplicaria também a classes. Só que aqui ela vai ganhando contornos mais específicos. Então, existe essa ideia de trancar lá dentro, ninguém acessa, nem para escrever, nem para ler, mas abre uma porta, uma janela aqui controlada, duas janelas, uma para ler, outra para escrever. Esse é o encapsulamento clássico que permite coisas desse tipo, né? Controles maiores do que um acesso direto. Bom, aqui é apenas para ver funcionando. Vamos descomentar isso aqui, ó. Eu vou tentar acessar. Então nós temos aqui um erro de compilação, porque é private, né? Privado lá, não tem como acessar. Tá? Então o compilador mesmo aqui já bloqueia. Tá? Já este erro aqui, por enquanto, o compilador não tem como saber. Faz parte do programa ali, essa lógica, né? Então eu posso executar aqui, ó, posso dar um play aqui. Então vem o Gradle que vai compilar. São várias etapas, né? Uma compilação. Depois ele vai executar. E aqui a execução falhou por causa da exceção, mas não tem muita informação. Bom, se eu mudar aqui para 12, ele não imprime nada, eu não fiz nenhum print, mas não deu erro. Muito bem, então são poucas pequenas ideias, né? A ideia de que agora as funções estão junto com os dados ali naquela cápsula, né? Que é o registro, a classe, e existem os problemas de criação, né? Os construtores, e nós temos também esse encapsulamento. Tem muita ideia por vir no próximo vídeo, herança, polimorfismo de subtipo, a ideia de subtipo, hierarquia.
Eu vou falar um pouco mais da história da orientação a objetos. Quero falar do Simula, do Smalltalk, do C++. Então, até lá.